Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco novamente. E hoje vamos continuar conversando, ainda tendo como base o livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. E o capítulo que vamos falar hoje é sobre renovação. E esse tema renovação, ele é bem propício para os dias que estamos vivendo, não é verdade? E antes de começar a nossa conversa propriamente dita, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você é o mesmo que ontem? Você amanhã será o mesmo que hoje? Como você era há 5, 10 anos atrás? Mudou? Claro que mudou, né? Mudou porque a nossa renovação, ela é constante. E isso já tinha nos falado Paulo de Tarso, na segunda carta que ele enviou aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 16, em que ele dizia: o homem interno se renova a cada dia. Porém, a renovação, ela é um processo, ora fácil, ora difícil, mas ela é um processo. E Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, no início do seu capítulo 23 de renovação, ela nos lembra o seguinte, que essa renovação é um processo e ela passa por algumas fases, né? E ela nos escreve assim: a poda propicia renovação da planta, a drenagem faculta a modificação do campo, a decantação aprimora a qualidade do líquido, o cautério enseja laqueação de vasos e destruição dos tecidos contaminados. E aqui eu gostaria de frisar essa primeira frase em que ela diz que a poda propicia a renovação da planta. Então, vejamos que tudo para se renovar, passa por uma poda. Então, podemos imaginar aí uma planta, vamos imaginar uma planta frutífera, uma videira, por exemplo, em que ela cresce, começa a dar frutos, e aí os colhedores, os semeadores vão lá e podam esses cachos, E depois de podado, a uva volta a renascer, E assim se torna um ciclo. E ela sempre está se renovando, E dizem os especialistas que quanto mais você poda, no caso da videira, melhor ficam as uvas. Então, olhem só a importância da poda. E eu gostaria de fazer aqui uma comparação de uma poda da árvore conosco. Então, nós também, em todos os momentos da vida, passamos por podas. A primeira poda que nós passamos é o nosso nascimento, é a nossa reencarnação. E aí vem a fase infantil, a nossa fase de criança, depois adolescência, juventude, fase adulta, velhice, as doenças, até chegar o momento do nosso desencarne. Todas essas fases, para nós, na nossa vida, são como podas. Porque o bebê já não será mais a criança já não será mais o adolescente não será mais o adulto, E o adulto não será mais o idoso, porque a cada fase nós nos renovamos. E qual seria a importância da renovação para todos nós e principalmente, sobretudo para nós espíritas? Qual seria o objetivo da renovação? Simples, a renovação nos ajuda a evoluir. Devemos nos lembrar da lei
de que o codificador nos ensinou: nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Tal é a lei. Então, para o espírita, não só para o espírita, mas para todas as pessoas, a necessidade da renovação, né, é para que a gente progrida, a gente evolua. Lembremos que nós estamos em um momento de transição, né, à espera do mundo de regeneração. E para entrar nesse mundo de regeneração, só poderemos entrar se estivermos renovados. Ainda continuando, no livro de Joana de Ângeles, ela nos coloca aqui a importância das renovações em determinados momentos, em determinados aspectos. E a primeira que ela nos coloca é a seguinte: renovar ideias, aurindo no manancial inesgotável do Evangelho a inspiração superior. Então, uma coisa muito importante é nós renovarmos nossas ideias, né, baseada no Evangelho. Então, nós espíritas costumamos fazer o Evangelho no lar. Além disso, antes de começar qualquer trabalho na casa espírita, nós sempre fazemos nossas preces, né? E o que nós devemos fazer no Evangelho no lar, nas aberturas dos trabalhos? O que nós devemos pedir nessas preces? Devemos pedir que a espiritualidade, que os nossos mentores, né, nos orientem com boas ideias, para que tenhamos bons pensamentos e boas ideias para cada vez renovar aquilo que precisa ser renovado. Principalmente nos inspirar com ideias boas, né? Principalmente aquelas que nos fazem ajudar nossos outros irmãos. E aqui eu gostaria de dar um exemplo, principalmente nos dias atuais, né, em que somos incentivados a empreender a cada dia, na nossa vida profissional, na nossa vida, né, social, enfim. E muitas pessoas às vezes me procuram, né, em conversa e me dizem assim: nossa, Sérgio, eu tive uma ideia de montar um negócio e acho que vai dar super certo, vou fazer isso, fazer aquilo, eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Obviamente que nos meus pensamentos eu já, né, deduzo que essa pessoa, ela talvez não seja espírita. E se for espírita, eu espero que ela, né, reveja alguns conceitos. Porque cada vez que você tem uma ideia apenas visando a parte material, né, a parte principalmente, né, de dinheiro, não que dinheiro seja ruim. Nós já temos palestras aqui, depois, se você quiser, puder assistir no nosso canal, falando sobre a importância do dinheiro, né? Não estamos aqui em momento nenhum dizendo que você não tenha que criar novos negócios, novos empreendimentos para não ganhar dinheiro, não é isso. Porém, cada vez que você pensa assim, você se aproxima mais do materialismo e se afasta mais da espiritualidade. Então, quando a pessoa me pergunta, né, o que você acha dessa ideia? Eu sempre aconselho a pessoa ou faço a seguinte pergunta: desta ideia que você tem, deste empreendimento que você pretende abrir, quantas pessoas você vai poder ajudar com este negócio que você quer abrir? Aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Mas é muito bom pensar, porque essas são as boas ideias, né? A ideia baseada no Evangelho, devemos nos pautar na caridade. Então, quantas pessoas você pretende ajudar, né? Quantas pessoas você vai empregar? Quantas famílias, né, vão se sustentar com esse trabalho que você vai desenvolver? Então, pensemos nisso, né? Pensemos dessa forma, porque aí com certeza a espiritualidade irá te ajudar muito mais, né, tendo boas ideias. Então não esqueça de pedir nas suas preces boas ideias e principalmente ideias que ajudem outras pessoas também, né? Não só você, mas pense também no próximo. Com certeza as coisas vão prosperar muito melhor do que você imagina. Continuando ainda,
No livro de Joana de Ângeles, ela coloca outro item, outra fase de renovação, que é renovar palestras, mediante o exercício salutar do pensamento comedido e nobre. E aqui é muito interessante essa parte, e eu gostaria de lembrá-los que no próximo mês a Associação Espírita Lauro Machado completará 62 anos. E nestes 62 anos de existência, todas as palestras, todas as atividades sempre foram feitas presencialmente. Porém, a partir de março, quando começou a pandemia, em que nós estamos até hoje, não só a Associação Espírita Lauro Machado, mas todas as casas espíritas tiveram que fazer o quê? Tiveram que renovar. A nossa casa se viu numa situação, talvez, uma das mais difíceis nestes 62 anos, que era ter que fechar a casa, porém continuar com os trabalhos. E foi neste momento em que a associação tomou a atitude de se renovar. Como? Aqui estou eu hoje, como outros colegas palestrantes, conseguimos hoje entrar na sua casa, no seu lar, levando a palestra até você. Então, imaginem se a associação, se a casa espírita também não tem que se renovar. Imaginem só, será que alguém, temos aqui trabalhadores que estão praticamente desde o início da fundação da casa, e será que eles imaginavam de que tanto tempo depois, as palestras que antes eram todas presenciais, aqui no nosso salão, que hoje está vazio, infelizmente, mas torcemos para que logo retornemos. Será que os mais velhos da nossa casa, os frequentadores mais antigos, imaginavam que isso fosse acontecer? Olha só, o benefício da renovação. Vejam só, que apesar de toda a dificuldade que estamos enfrentando devido à pandemia, trouxe bons frutos, trouxe uma renovação para a nossa casa. E nós agradecemos muito esta oportunidade hoje. E continuando ainda com o livro de Joana de Ângeles, ela nos fala sobre a renovação das atividades. E ela nos diz o seguinte: renovar atividades, colocando o sal da alegria e a gota do amor em cada tarefa a ser realizada. E aqui ela nos alerta a necessidade de renovar, todas aquelas tarefas que nós fazemos no dia a dia, sobretudo dentro da espiritualidade, dentro da casa espírita. Muitas vezes a pessoa ela faz as coisas lamentando, se queixando, puxa, mas eu não queria fazer isso, eu não gosto de fazer isso, e acaba fazendo as coisas de forma sempre igual, de forma mecânica, não colocando aí a alegria, o agradecimento na oportunidade de poder trabalhar, principalmente no campo da caridade, no campo da espiritualidade. Então, Joana nos lembra que temos que renovar a alegria nas nossas atividades. Não só Joana nos diz isso, mas como também o codificador nos lembrou a importância de trabalhar na alegria. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra de regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Então, devemos lembrar que toda atividade, toda tarefa, todo trabalho feito dentro de uma casa espírita ou de uma igreja, ou no campo da caridade, enfim, até mesmo no seu campo profissional, no seu campo pessoal, toda atividade é uma dádiva que estamos recebendo como oportunidade de praticar. Então, façamos com alegria, façamos com amor no coração. Mas eu não gosto de fazer tal atividade, Sérgio, eu não gosto, eu acho chata. Já tentou renovar a maneira de fazer? Já tentou fazer diferente?
Tem muitas atividades, às vezes, que você faz de maneira mecânica, né? E simplesmente por fazer. E de repente, uma coisa que você faz de outra maneira pode fazer toda a diferença no seu dia. E o resultado também será, às vezes, com mais êxito. Então, além da renovação das ideias, né, que nós falamos lá atrás, peçamos também renovação nas nossas tarefas, para que possamos fazer elas com alegria. Continuando ainda, Joana nos alerta sobre a renovação dos objetivos. Ela diz assim: renovar os objetivos através do estudo contínuo das metas e meios para a libertação espiritual, tendo em vista a decisão irrevogável de triunfar sobre as imposições afligentes que conspiram no mundo contra a paz verdadeira do Espírito. É muito importante nós estabelecermos objetivos na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal e também na nossa vida espiritual. Então, às vezes a pessoa ela tem alguns objetivos materiais na vida, que, por exemplo, daqui tanto tempo eu quero ter uma casa dessa forma, daqui tanto tempo eu quero trocar de carro, daqui tanto tempo eu quero fazer uma viagem. Isso é muito importante, né? Já se dizia, quem não faz um planejamento, né, não estipula objetivos, né, não consegue sair do lugar. Mas eu pergunto a vocês, e qual é o objetivo, qual é o seu objetivo dentro do Espiritismo? Como é que você gostaria de estar dentro da doutrina espírita daqui, por exemplo, a 5 anos, daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos eu gostaria já de ter finalizado todos os meus cursos doutrinários, gostaria de estar trabalhando ativamente na casa, enfim. Então, é importante pensar nisso, porque é uma maneira de você se renovar. Ainda continuando, Joana nos coloca a última renovação aqui, um exemplo de renovação que talvez seja a mais importante para nós, a nossa renovação moral. E ela nos diz assim: a renovação interior poda a moral. Deste modo, exige disciplina e sacrifício para lograr êxito que se pretende colimar. Então, talvez a renovação mais importante que devemos nos preocupar é com a nossa renovação moral. E como nós alcançamos essa renovação moral? Alcançamos através da reforma íntima. Tal qual uma lagarta que se recolhe no seu casulo dias e dias, nós nos recolhemos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e ficamos ali, pensando, refletindo como podemos nos renovar, como podemos fazer a nossa reforma íntima, sendo cada vez melhor a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano e assim sucessivamente. E como nós conseguimos a nossa reforma íntima, que nós tanto falamos? Joana de Ângeles, ainda neste capítulo, nos dá algumas dicas de como alcançar essa reforma íntima. Diante da questão desagradável que já não consegue resolver, renova a paciência e tenta outra vez. Ante a pessoa irritante que já conseguiu fazer-se antipática, renova conceitos e insiste na fraternidade um pouco mais. Face ao antagonismo gratuito que logra desagradar-te, renova o esforço de vencer-te e seja gentil ainda mais. Perante o sofrimento que parece destruir-te, renova-te pela oração e confia mais. E aqui neste último item de que ela diz: perante o sofrimento que parece destruir-te, renova-te pela oração e confia mais. Então, meu amigo, minha amiga, eu não sei de repente por qual dificuldades você está passando ou já passou nesta encarnação. Mas temos que renovar aqui uma coisa muito importante, talvez a mais importante de todas, que é renovar a nossa fé. A nossa fé em Deus, a nossa fé na vida futura, sobretudo nós espíritas, trabalhando com alegria, aceitando as nossas provas e expiações
com resiliência, né? Aceitando aqui também os defeitos alheios, com indulgência, tendo mais paciência. Renovemos a nossa fé em Deus, nossa fé em Cristo, nossa fé no Espiritismo. Porque com certeza, quando retornarmos à pátria espiritual, chegaremos muito mais leves, muito mais esclarecidos. Puxa, mas é tão difícil, né? Passar por tantas dificuldades, por tantas provas, por tantas expiações. Mas Joana de Ângeles traz um exemplo, talvez o mais sublime, que é o do Cristo, né? E que ela nos diz assim: sem reclamar contra o pecado, renovou os pecadores. Sem invectivar a astúcia, renovou as vítimas da perturbação bem urdida. Sem reagir contra os que o perseguiam em caráter contumaz, renovou todos os que se facultavam a sua palavra. Então veja que até o próprio Cristo renovava os seus conceitos, renovava as suas atitudes a cada dia, a cada momento, a cada situação que era colocada à sua frente. Não devemos nos desanimar, devemos renovar sempre a nossa fé, sempre em busca da nossa reforma íntima. E finalizando, lembremos também uma bonita mensagem deixada por Emmanuel, através do nosso querido Chico, sobre a renovação, encontrado no livro Vinha de Luz. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se desviastes da senda reta, volta ao caminho estreito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigastes a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Então, meus amigos, vamos procurar sempre nos renovar, a cada dia, a cada semana, em cada momento. Renovar nossas ideias, nossas atitudes, sempre em busca da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento moral, principalmente. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, aguardando o retorno das nossas atividades presenciais. Estamos, de certa forma, apesar, da casa estar com as atividades ainda suspensas, mas continuamos trabalhando, Temos algumas renovações para quando voltarmos, e isso é importante. Então, não esqueçam de manter-se firmes, renovados na sua fé, renovados nas suas ideias, sempre em busca do aperfeiçoamento. Que assim seja, graças a Deus.